Olá, meus queridos, sejam bem-vindos aqui ao Café de Esperança. Lembrando a você que aqui na descrição do vídeo você encontra todas as informações aqui do canal sobre gravação privada, sobre os meus livros que podem te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Tá tudo aqui na descrição do vídeo. Hoje eu gostaria de falar aqui com vocês sobre o amor bandido. Parece que o amor bandido é o que mais dá certo? Parece que é o que atrai mais? Em algumas situações, é claro, porque a gente não pode nunca generalizar e achar que toda pessoa será assim. Então, nós vamos falar daquelas pessoas que de repente passaram por nossa vida e aí você vai dizer assim, puxa vida, André, eu fui uma pessoa super bacana, fui uma mulher tão honesta, uma esposa dedicada, fazia de tudo pela pessoa. E olha, André, além de tudo, ele botou chifre em mim. Então fiz tudo isso, fui uma pessoa bacana, legal, honesta, dedicada, fiel e tomei chifre. Agora ele está com uma outra mulher que pisa nele, humilha ele e parece que com ela ele é apaixonado. Ele corre atrás dela, ele se humilha por ela e eu que fazia de tudo nunca tive valor. Já viveu uma coisa assim? Ou conhece alguém que viveu uma situação assim? E aí, é claro, a gente ouve tanto esse relato de mulher, quanto a gente ouve esse relato também de homem. O homem que diz, por exemplo, eu fui um cara bacana, tal, não sei o quê, tomei chifre e agora ela tá lá com aquele Zé Droguinha que bate nela, inclusive. Então, não sei o que acontece, mulher gosta de homem que não presta. E as mulheres vão dizer a mesma coisa, e aí a gente fica com essa sensação de que então eu não posso ser uma pessoa boa, porque parece que é o amor bandido que faz sucesso. E o propósito desse vídeo é a gente então refletir o que a ciência diz sobre isso. Afinal de contas, por que algumas pessoas gostam de viver em perigo? Em primeiro lugar, porque ele traz uma sensação boa. Como assim? Por quê? Porque quando o nosso corpo está se preparando para uma situação de perigo, o nosso cérebro elimina substâncias químicas. E estas substâncias alteram o comportamento do nosso corpo e do nosso cérebro. E essa resposta automática impulsiona o nosso instinto de sobrevivência. Enquanto o nosso organismo tenta assegurar que a gente tem energia suficiente para fugir do perigo, e que estamos protegidos de sentir dor, ele inibe alguns sistemas, como, por exemplo, o senso crítico. Você já notou que pessoas que estão nessas situações que eu relatei no início, parece que elas perderam todo o senso crítico? Tudo aquilo que elas falavam que nunca viveriam na vida é justamente o que elas estão vivendo? Bom, voltando à questão da ciência, acontece que essa resposta do nosso corpo é muito semelhante ao processo de quando nós estamos passando por um processo de muita diversão, de muita felicidade, de muita alegria. A diferença, na verdade, só está no contexto. Por quê? Porque se nós estamos em perigo mesmo, a gente está focado em sobreviver. Mas se sentimos medo num lugar seguro, quando percebemos de fato que estamos fora de perigo, isso nos traz prazer. Ora, por que você acha que um parque de diversão sempre fez e continua fazendo sucesso? Os brinquedos, eles representam perigo. Parece que aquilo vai te causar um mal, que você não vai aguentar aquilo. E aí quando você, por exemplo, nunca foi numa montanha-russa, a hora que está subindo, você está morrendo de medo. Você não sabe, você está aflito. A hora que ela começa a descer e você sente que você está num local seguro, você está com medo, mas é um medo num lugar seguro. E então, agora, aquilo ali se transforma numa diversão. É um lugar seguro, além de ser um lugar seguro, você está fora de perigo, então aquilo se transforma somente em prazer, em adrenalina pura. Aquilo te anima, né? Aquilo te deixa animado. Então, em algumas relações, quando a gente percebe, é isso.
a pessoa vive nesse perigo, é o perigo de perder, é o perigo de a pessoa vai me deixar, parece que a pessoa, eu não tenho segurança de que ela gosta de mim, eu não tenho segurança de que de fato ela está comigo. Pelo contrário, ela me xinga, ela me coloca para baixo, ela parece que não está nem aí para mim, então eu fico sempre, né, amedrontado do que possa acontecer, eu tenho medo de perder. E aí quando eu me sinto seguro dentro da relação, quando eu sinto que eu não tenho perigo dentro da relação, por exemplo, por que você acha que parece que tudo se resolve no sexo? Porque na hora do sexo, então parece que agora tudo é a montanha, é a hora que a descida da montanha-russa é a hora que ela vira o prazer. E depois começa todo o tormento de novo, 2 dias depois. A segunda questão que a ciência coloca do porquê as pessoas gostam, às vezes, de viver em situações de perigo, é porque faz bem para a autoestima. Você tem noção disso? Como assim faz bem para a autoestima? Porque quando você está diante de um medo, quando você está diante de um perigo, quando você está diante de uma ameaça e você consegue vencê-la, você se sente bem por isso. Você estava diante de um desafio. E como você pega o desafio... Então, por exemplo, a pessoa ela é um desafio para você. Ela é sempre instável. Ela é sempre um desafio. É sempre um enigma que parece que você tem que decifrar. É sempre uma pessoa que parece que você tem que conquistar. Tem gente que vai odiar pessoas assim. A pessoa quer segurança, quer estabilidade. E tem outras pessoas que vão sentir tudo isso e que vão gostar e que isso vai movimentar a vida da pessoa e que a outra pessoa ser um desafio, para ela é algo agradável. Que parece que então ela domar essa pessoa deixa ela numa posição de poder. Ela tem autoestima, ela se sente elevada, porque parece que eu estou dominando uma fera todos os dias. Por isso que muitas vezes traz então aquele senso de realização, de trabalho bem feito, e que depois vai ter que começar no outro dia. Recomeçar no outro dia. Em terceiro lugar, a ciência fala que isso acaba aproximando as pessoas. Olha que doideira. É claro que a ciência, essa pesquisa que eu peguei não está falando especificamente dos relacionamentos amorosos. É que eu que estou fazendo uma conexão, certo? De situações de perigo, de risco, com os relacionamentos amorosos. Eu que estou fazendo essa conexão, certo, gente? Então, a ciência diz que pessoas que estão nessa situação de perigo, elas tendem a ter uma aproximação. Como, por exemplo, quando a outra pessoa grita, você pode ver, a sua tendência é gritar junto. Pode ver, assista essas pegadinhas, câmeras escondidas, onde uma pessoa grita, os outros gritam, sem nem saber o que está acontecendo. Gritam junto. Que é uma maneira de eu me conectar com a outra pessoa, para perceber o que ela está percebendo. É como se nós estivéssemos recriando a experiência do outro, a fim de que nós pudéssemos entendê-lo. Por isso que tem relações doentias aí, nos casais, que você pode ver. Um é ciumento, o outro começa a ser mais ciumento ainda. Eu recrio a experiência do outro. Ou o espelhamento, né? E por isso que tem esses casais que vivem realmente entre tapas e beijos. Vamos fazer aqui a conexão. Um gritou, o outro grita também por tabela, né, na hora do susto, na hora do medo, para recriar a experiência do outro, para que eu possa, então, me aproximar dele. Uma pessoa que entra num relacionamento doentio, a outra pessoa é tóxica, eu me torno tóxico também, um grita com o outro, um ofende o outro, é aquele casal entre tapas e beijos? Pois é. Talvez juntamos aí 2 pessoas que têm características similares e que vivem realmente entre tapas e beijos e alimentam isso um no outro e gostam disso, no fundo acabam gostando disso. Por isso que ficam conectados nisso. E aí é que tá. Vamos agora fazer um parênteses aqui. Você tá vendo? E aí você acha que você, que foi uma pessoa boa, honesta, então a pessoa não soube valorizar você. É que você não estava nessa vibe. Graças a Deus. Graças a Deus. Você não precisa de tudo isso. Você é uma pessoa que gosta mais de segurança,
tranquilidade, equilíbrio. E a outra pessoa, talvez ela se identifique e tenha mais características com o lado oposto disso. Então, você se sentiu tão trocada, tão menosprezada, quando na verdade a pessoa não tinha sintonia com o seu estilo. O estilo dela era outro, que talvez nem ela soubesse. Foi descobrir agora. E talvez ela nem tenha consciência de tudo isso. Talvez ela esteja lá se perguntando por que ela se sujeita a tudo aquilo. E esse sentimento de proximidade, quando estamos com medo, é estimulado pela ocitocina, que é liberada tanto em situações ruins quanto em situações boas. Então, no fim das contas, parece até ser agradável. E por fim, a ciência também ressalta, quando eu digo a ciência, é um determinado estudo, né, gente? Ressalta que o medo é uma experiência poderosa, porque é algo que deixou marcas, ficou uma emoção forte em você. E você não esquece, porque você não esquece daquilo que te ameaçou. Você não quer esquecer aquilo que pode te machucar. Certo? Então você pega lá o homem das cavernas, ele ficou com muito medo diante de um animal muito feroz. É óbvio que aquilo fica gravado na mente dele, porque ele não pode esquecer de algo que pode feri-lo novamente. Por outro lado, se o medo te causa alegria, como eu disse da montanha-russa, no fim das contas, você subiu com tanto medo e saiu depois da montanha-russa com vontade de ir de novo. Então, se o que te causa medo, no fim das contas, te traz alegria, você vai querer repeti-lo. É aí que a gente vê esse ciclo vicioso dessas relações. Era uma relação tão ruim, era uma relação que me deixava tão instável, tão inseguro, que eu nunca sabia o que estava acontecendo, mas que quando eu dominava, quando eu ia para a cama, quando eu tinha sexo, ou quando a gente passeava num parque, parecia que éramos o casal mais feliz do mundo. Então eu sentia toda aquela alegria, parece que agora eu tinha dominado tudo aquilo, me sentia poderoso. E aí então eu quero repetir isso. Eu quero repetir isso, e aí é a hora que tudo se complica, né, meu bem? Portanto, eu acredito que esse vídeo pode fazer você pensar em duas coisas. A primeira é o que eu já refleti anteriormente. Cuidado, não se reduza, não se diminua, porque alguém te deixou e agora vive lá daquele jeito horroroso e você que era uma pessoa tão boa. Aquela pessoa, ela não estava na mesma vibração, na mesma vibe, com características que se assemelhavam a você. Então não tem nada de errado em você. Segunda questão, se você percebeu que você desenvolve esse tipo de característica também, preste atenção. Abra bem os olhos, abra os ouvidos, tenha um olhar amplo para que você não fique refém de processos químicos que de repente existem aí no seu cérebro e que isso te excita de alguma forma, te traz uma sensação de prazer, de poder e você acaba entrando num ciclo vicioso. Você sabe que te faz mal, mas você quer repetir. Você sabe que te faz mal, mas você quer repetir. Então cuidado, talvez tendo consciência desses processos, você comece a querer quebrar com eles. Já é um bom caminho, já é um bom início. Inscreva-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos, suas amigas, seus grupos de WhatsApp. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.